Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Eliane, eu sou professora da Rede Pública Estadual daqui de São Paulo, diretora da executiva da APOESP, Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, e militante da Conspiração Socialista, que é uma organização política que nós atuamos aqui em São Paulo. Hoje nós estamos com bastante alegria, porque nós estamos inaugurando esse programa, né, de entrevistas de análise política sobre a nossa conjuntura e sobre diversos temas, da educação, da saúde, do transporte, da questão das mulheres, da questão econômica. E hoje, nesse primeiro programa, nós vamos estar conversando, dialogando, refletindo com o professor Vanderlei Elias Neri, que é o nosso militante da conspiração socialista, mas também é historiador, cientista político e professor aposentado, certo? E não poderia ser outro tema de análise, de diálogo e de conversa o das eleições municipais de 2024, que ocorreram ontem em todo o nosso país. É um tema que está nos trazendo, enquanto grupos de esquerda, bastante preocupação sobre o resultado eleitoral dessas eleições e os rumos que a esquerda deverá tomar, né? Então, Vanderlei, bom dia, obrigado aí pela sua presença. Vanderlei, quando você enviou para nós aqui o roteiro de como seria esse nosso bate-papo, a primeira questão que você coloca, e que eu acredito que já é uma tremenda provocação, é de que você vai fazer uma análise nada convencional sobre as eleições de 2024 e o papel da esquerda durante esse processo, né? Então, a gente queria começar com essa primeira conversa contigo. Sim, olá, Eliane, todos e todas. Eu coloquei essa questão com uma intenção provocativa mesmo, porque, em geral, as análises que aparecem, que são mais vistas, né, mais lidas, são análises que partem da questão do liberalismo, né? Em geral, são analistas liberais que têm a democracia como um valor universal, e eu vou tentar explicar que não é bem assim, né? E que ficam presos à questão de que partido que ganhou, que corrente, e não discutem a fundo os problemas da sociedade e, no nosso caso, os problemas da classe trabalhadora, que é isso que nos interessa, né? Então, por isso que eu coloquei que essa análise que a gente vai tentar elaborar aqui é uma análise nada convencional, né? Porque ela vai fugir dos estereótipos aí das análises dos tais especialistas, né? A televisão adora isso, né? Só que eles não dizem o especialista de que lado ele está, né? Parece que eles não têm lado, e não é bem assim. Eles têm lado, sim, né? Defendem, em geral, os interesses da classe dominante, e nós vamos tentar fazer uma análise aqui bastante contrária a essa visão liberal de sociedade. Foi por isso que eu coloquei, já como abertura, essa análise nada convencional. Ok, Vanderlei. É, acho que é importante essa introdução e dizer também que eu acho que esse nosso primeiro programa, ele também tem a intenção de se somar com várias outras vozes que tentam destoar, né, dessa imprensa oficial que está muito distante das nossas realidades, tá? Tem uma outra questão que eu também acho que é bastante importante, que eu acho que vai trazer esquenta, já começa quente a nossa conversa, é sobre a questão do identitarismo e as eleições, né? Que a gente sabe que essa pauta tem crescido bastante, principalmente no movimento de esquerda. Ela é importante, ela tem tido bastante avanços nesse sentido, sobre esse setor que a gente convive cotidianamente como um grande grupo explorado da classe trabalhadora, mas você coloca ele como um ponto importante para iniciar, né? Essa questão nada convencional, como você falou.
Então, por que as eleições, que análise, que relações você coloca entre, nesse período que nós estamos vivendo hoje, entre as eleições e a questão identitária? Sim, eu coloquei isso também porque eu acho uma questão fundamental, e aí eu vou pedir um pouco de paciência, porque eu vou ter que voltar um pouco no tempo para tentar explicar por que que esse tema é tão importante, pensando nas eleições, né? Não só nas eleições, mas como nós estamos tratando aqui das eleições, eu vou tentar relacionar essa questão identitária com as eleições. A esquerda marxista, no século passado, negligenciou demais a questão de raça e gênero. Foi um erro, porque isso dividiu, inclusive, a classe trabalhadora, mas tinha aquela ideia de que vamos fazer a revolução, depois da revolução a gente resolve essas questões que são menores, né? Bom, a história demonstrou que essas questões não são menores quando se trata da classe trabalhadora. A questão de raça e gênero, elas também são fundamentais na luta contra a exploração e contra a opressão. No final do século passado, e principalmente no começo deste século, vários estudiosos retomaram esse tema, ou passaram a se debruçar sobre o tema de raça e gênero. Isso foi fundamental, né, muito importante, mas principalmente resgatando autores que trabalharam essa questão, mas que foram negligenciados, por exemplo, como o Clóvis Moura, né, não vou ficar citando vários aqui, até por conta do tempo e também fica chato, né? E a partir desse resgate, né, se tem novos olhares sobre a questão de raça e classe, só que eu gosto de brincar que jogaram o bebê com a água do banho, né? Se era um problema não discutir raça e gênero, a partir de um determinado momento se discute raça, gênero e classe separados. Aí é um problema. E nessas eleições, e não só nessas, mas nessas eleições principalmente, a gente viu muito isso, né? Você tem a bancada feminista, a bancada de negros, a bancada ou um candidato ou uma candidata LGBT, mas, em geral, não se coloca os três elementos juntos: classe, raça e gênero. Por quê? Não adianta eleger um negro, para nós, classe trabalhadora, que represente os interesses do explorador. Não adianta eleger uma mulher que defende os interesses do explorador. Não adianta eleger um LGBT do mesmo modo. Ou seja, nos interessa eleger homens, mulheres, negras, LGBTs, interessa, mas com que fundamento? Com que o que essas pessoas vão defender? Vão defender única e exclusivamente a questão de raça ou de gênero, ou vão juntar um elemento que é fundamental aí, que é o que dá unidade, que é a questão de classe. Por isso que eu já venho há muito tempo batendo nessa tecla de que classe, raça e gênero não se separam na luta. Essas três questões, elas estão completamente imbricadas. Dividir é justamente o que a classe dominante quer, né? O tal do dividir para governar ou dividir para explorar. Então, quanto mais você divide, fragmenta a classe trabalhadora, mais difícil é você criar uma unidade na luta contra a classe dominante, que tem unidade, né? A classe dominante tem unidade. Então, a classe trabalhadora também tem que ter uma unidade. E a unidade o que dá é a classe. Por isso, a crítica que eu faço, e já faço há algum tempo, do identitarismo. O identitarismo divide. Então, não é abandonar a luta que tem as questões de raça e gênero e que mobiliza. Não é abandonar, mas é pôr um elemento unificador, que é o elemento da classe. Você acha que essa tática, né, utilizada pelas candidaturas, que como a gente está falando de eleições mesmo, é,
ela refletiu de forma prejudicial nesse resultado agora das eleições? Bom, dizer que colocar a questão de raça e gênero como mote eleitoral prejudicou o resultado das eleições para a esquerda, talvez seria um exagero. Mas, sem dúvida, esse é um elemento que precisa ser analisado. Por quê? É só a gente pensar o seguinte: a mulher trabalhadora, seja ela branca ou negra, o LGBT trabalhador ou trabalhadora, que vive do seu trabalho, que está nas periferias e que todo dia é imensamente explorado e que está preocupado em garantir a sua sobrevivência, e principalmente pensando nas mulheres, né? Isso pega muito mais nas mulheres negras, inclusive, que estão preocupadas com a sua sobrevivência e dos seus filhos, porque muitas sustentam a si e os seus filhos sozinha, porque são abandonadas, né? A gente tem muitos dados sobre isso. Ela está preocupada com a discussão de que ela é mulher negra ou ela está preocupada em sobreviver? Eu acho que ela está preocupada em garantir a sua sobrevivência e dos seus. Ora, o debate com ela tem que começar justamente da onde vem essa dificuldade que ela tem para garantir a sua sobrevivência dos seus filhos, que é a exploração. Para aí sim discutir que ela, como mulher negra, é ainda mais explorada por conta da sociedade que nós vivemos, dos 400 anos de escravidão que teve no Brasil. Agora, o debate só sobre ela ser mulher negra não contribui. Não contribui para a gente mudar essa sociedade, que é o que nós estamos discutindo aqui, é exatamente isso. Nós sabemos que as eleições não vão mudar a sociedade, mas elas podem contribuir para uma melhora das condições de vida da classe trabalhadora e também ela tem que servir para uma conscientização da classe trabalhadora. Agora, eu não conscientizo a classe trabalhadora quando eu apenas discuto que, olha, você é uma mulher negra, você é oprimida pela sociedade, você é oprimida pelo seu companheiro, você é oprimida no trabalho porque você é mulher negra, mas ela é oprimida por ser mulher negra, mas ela é oprimida por ser parte da classe trabalhadora, porque ela é explorada. Exploração e opressão andam juntas. Que é a mesma questão de classe, raça e gênero, é isso. A exploração e opressão andam juntas. E se eu separo, a burguesia aplaude. A burguesia colocou apresentadora de televisão negra, mulher, colocou juiz no STF negro, mulher no STF. Ótimo, legal. É importante que uma menina negra veja uma apresentadora negra, ela se sinta representada. Mas o que isso muda a realidade da vida dela enquanto uma menina preta, pobre da periferia, explorada? Se eu não juntar exploração e opressão, eu estou contribuindo, inclusive, para manter a dominação de classe. E, como eu disse, a burguesia, a classe dominante, adora isso. Porque é, de novo, repetindo, né? É o dividir para explorar. Quanto mais eu divido, a burguesia, desde o Marx, lá de 1848, quando Marx escreveu o Manifesto Comunista, o grande medo da burguesia é a unidade da classe trabalhadora. E ela usa todos os meios, inclusive os meios ideológicos, para dividir. E nós temos que perceber isso e voltar a dar essa unidade. E as eleições seriam um momento fundamental para isso, e nós perdemos essa oportunidade. Então, acho que essa sua última fala foi importante eleger na esquerda, né? Com essa pauta de negros, negras, da comunidade LGBT, né? Porém, a gente tem que, se não tiver esse corte de classe, que trata exatamente da exploração,
a gente cai nas amarras, talvez, do jogo da burguesia. É bom você chamar atenção para isso, porque alguém pode entender que nós estamos aqui dizendo que não tem importância eleger mulheres negras, homens negros, LGBT. É de suma importância isso. Então, não estou negando, por exemplo, a bancada feminista como mote eleitoral é muito bacana, é muito interessante, mas não pode ficar só no mote de defesa dos interesses das mulheres. É que mulheres que nós estamos defendendo, né? Que negros e negras nós estamos defendendo? Nós estamos defendendo homens e mulheres, sejam brancos, pretos, LGBTs, da classe trabalhadora. Senão é aquilo que eu falei, perde a unidade. Mas, de fato, é importante você ressaltar isso, porque pode parecer que nós estamos negando a importância. Não, foi de fundamental importância, a bancada feminista foi eleita, tem mulher negra da periferia, pobre, de favela, que foi eleita, ótimo, legal. Mas essas pessoas foram eleitas, inclusive pelo PSOL, que hoje é o partido que representa a esquerda, pelo menos do ponto de vista eleitoral, tem que ter como unidade esta questão da classe. Senão, fica só na divisão que não, para nós, classe trabalhadora, não interessa. Ok, beleza. Tem um item aqui que você coloca, a partir dessa questão aí que a gente conversou um pouco, que você apresenta aqui para ressaltar essa questão das eleições, como das eleições burguesas, da gente não tomar bastante cuidado, senão a gente também acaba reproduzindo com determinadas. Com determinadas propostas ou com um projeto de você cai no jogo da burguesia, né? E você fala sobre a questão da dominação e o papel da ideologia sobre isso, né? E aí você coloca mais alguns outros itens. Acho que amarra agora um pouco você falar um pouco sobre essa questão. Eu falei no começo, né, que os liberais defendem a democracia como um valor universal, né? Nós marxistas não pensamos assim, que pese que setores do marxismo negligenciam isso, e eu acho muito prejudicial. A democracia ela tem que ser adjetivada, né? Ela tem um adjetivo. Nós vemos uma democracia burguesa. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma democracia com uma classe dominante. Ela domina o Estado, ela domina os meios ideológicos, e através do Estado e dos meios ideológicos, ela domina a classe trabalhadora. Uhum. Então, é por isso que eu falei que a análise não é convencional, porque os liberais vão tratar a democracia como um valor universal e um valor último. É ela que interessa. Mas que democracia eles estão defendendo? Não é bem assim como eu vou falar, mas é só para dar um exemplo. No Congresso, você tem bancada ruralista. Opa, peraí, vamos decifrar esse negócio? Quando eu falo bancada ruralista, eu estou falando de deputados e senadores que defendem os interesses da burguesia agrária. Quando eu falo em bancada da bala, além de ser esses direitosos que acham que tem que matar, principalmente nós, né, que eles acham que tem que matar, mas a bancada da bala não é só isso. A bancada da bala defende os interesses da burguesia bélica, que produz armas e vende, e para produzir isso explora a classe trabalhadora. Então, esse dá um pouco o sentido do que é a democracia burguesa, não é só isso. Também não dá tempo aqui para a gente trabalhar tudo isso, talvez numa outra hora a gente analise com mais profundidade a questão da democracia burguesa e do Estado burguês. Mas Uhum. a gente não pode, enquanto esquerda, perder essa questão do adjetivo da democracia. Porque a campanha, vamos pegar aqui em São Paulo, né? Que é a cidade mais importante do país, pelas questões econômicas que passa por aqui, etc. A campanha do Boulos, do Guilherme Boulos, do PSOL, ela se diferenciou das campanhas da direita, talvez nas propostas, né? Olha, eu vou construir isso, vou construir aquilo, mas em nenhum momento tratou das questões da dominação, da exploração. E o que deu? O que deu? Né?
perdeu as eleições. A última semana agora do segundo turno foi interessante. Guilherme Boulos e sua equipe, vendo que estavam muito atrás, foram para as periferias, inclusive dormindo nos bairros mais pobres da cidade de São Paulo, se aproximando da população. Ora, será que esse não é o caminho que a esquerda tem que percorrer, e não só nas eleições? Era aí que eu queria chegar, né? A Sim, esquerda, se você pensar, né, na década de 70, o sindicalista, como Lula, que surgiu nesse período, ele ia na porta da fábrica da Volkswagen em São Bernardo e falava para 40 mil operários, você distribuía o material. Isso quase que não existe mais, né? As fábricas hoje são muito menores, é muito mais difícil ter acesso aos operários. E onde estão esses operários? Na periferia, onde o Boulos passou a última semana da campanha eleitoral. A esquerda tem que rever isso, porque é lá na periferia que nós vamos dialogar com o explorado, com o oprimido, e aí vamos estabelecer esses diálogos, tanto da questão da exploração como da opressão. Agora, se eu faço isso numa semana eleitoral, e mais do que isso, não se, a esquerda, e mesmo o PSOL, que é o partido hoje que representa a esquerda eleitoral, não toca na questão da exploração, da questão da exploração que existe na sociedade, que nós vemos uma classe que vive da exploração do trabalho do outro. Isso, é, se a eleição é importante para nós, tanto para ganhar a eleição, para tentar fazer algo melhor naquela cidade ou naquele país para a classe trabalhadora, ela também é importante como um momento de disputa ideológica. E se você pegar as campanhas, pelo menos as que mais apareceram, mesmo da esquerda, e aqui eu vou colocar do PSOL, esse elemento não aparece. E não há, então, uma disputa ideológica. O momento privilegiado para haver uma disputa ideológica, ela não acontece, é só a promessa de vamos ter uma cidade melhor. Mas por que a cidade é ruim? Vou pegar um tema que é crucial e que passou batido nessas eleições. A questão ecológica. Eu gosto de brincar que o Marx, já no manifesto de 48, era ecologista, porque o Marx, no manifesto, diz que o capitalismo é autodestrutivo. Se ele é autodestrutivo, ele vai destruir o planeta. Não é à toa que a burguesia já está procurando vida em Marte. Só que eu quero alertar quem estiver assistindo a gente de que não tem vaga na nave para todo mundo, viu? Então, eles vão acabar com o planeta, ou eles não vão acabar com o planeta, eles vão acabar com a raça humana. O planeta vai continuar aí, mas eles vão acabar com a raça humana. Ora, como é que a raça humana pode continuar na face da Terra? Tendo a questão ecológica como um dos fundamentos da luta de classe. E aí eu vou brincar eu gosto de parafrasear o Chico Mendes, né? O Chico Mendes dizia que luta ecológica sem luta de classe é jardinagem. Eu diria, luta contra as opressões sem luta de classe fragiliza a luta contra a opressão, porque as duas estão coladas. E se eu tenho um momento eleitoral que você tem acesso a milhões de pessoas e eu não faço essa disputa ideológica, eu estou dando de bandeja para a classe dominante que eles mantenham a sua ideologia e com a sua ideologia eles mantêm a dominação. Agora, vamos agora fugir um pouco da eleição, que aí é o que eu queria chegar. Cabe aos militantes de esquerda abandonar o passado e viver o presente e saber que a disputa ideológica, a disputa da classe trabalhadora hoje se dá na periferia, se dá nas escolas, né? Se dá no movimento de mulheres, se dá no movimento de negros e negras, se dá no movimento LGBT, mais colado com a questão da exploração. E nós não estamos fazendo isso. As eleições
demonstraram isso. E qual é a saída? A saída é o que eu estou brincando aqui. Nós temos que abandonar o passado, aquele modelo de militância dos anos 70, 80 no Brasil, ele não existe mais. E por isso nós precisamos construir outros modelos de militância, né? Outras formas de militância. E não tem muito segredo. É colar, não é fazer como alguns querem fazer, o meu movimento social. Não, não, não. Não é nosso papel. O nosso papel é estar nos movimentos sociais. E aí tem uma questão também que é difícil e que ela é fundamental. Movimento luta por questões diretas. Então, movimento por moradia, luta por moradia. Sindicato luta por salário e condições de trabalho. Movimento de mulheres luta por questões de mulheres. Onde dá unidade? No partido. E hoje nós não temos um partido, mesmo o PSOL não faz isso, que dá unidade aos movimentos. Por que a unidade? Porque a unidade é para lutar pela questão mais geral. Qual é a questão mais geral? A luta contra a exploração, a luta contra a classe dominante. Então, essas eleições, elas são importantes para nós, para que a gente faça a crítica a esse processo na perspectiva da construção de algo futuro, e espero que não tão futuro assim, porque eu quero estar vivo ainda, mas que nos dê um caminho de uma luta mais geral, que não fique uma luta fracionada. Por isso, volto ao começo, por isso que eu comecei falando do identitarismo. Nós não podemos permitir o fracionamento da luta de classe. Né? A luta de classe é o que dá a unidade. O Vanderlei, deixa eu aqui fazer mais, como a gente está com várias provocações, e você falou dessa questão, a gente está falando aqui um pouco das nossas fragilidades mesmo como esquerda, né? Por mais que a gente tenha tido avanços com essa questão do identitarismo e tal, você colocou muito bem como é importante para isso, mas a questão da classe e da exploração, ela é supremacia, tem que estar acima de qualquer questão, né? Para a gente estar caminhando junto, se a gente pensa realmente uma sociedade sem exploração. Eu queria colocar dois elementos para você comentar. O primeiro deles é que você fala o seguinte, uma coisa, a gente ouve bastante isso de analista político, né? Mas a gente aqui, como Conspire, a gente tem o pé no chão lá, como professores no chão da escola, é a gente repensar essas novas formas, trazer para hoje, né? Esse diálogo com os trabalhadores, né? O que era na década de 70, década de 80, hoje a gente está no século 21. Então, de forma mais prática, né? Você fala, a gente tem que estar lá no movimento social. E falar um pouco mais sobre isso, de forma mais prática, porque, por exemplo, hoje nós, como professores da rede pública estadual, a gente tem uma dificuldade muito grande de dialogar com os professores, porque hoje a direita no poder aqui em São Paulo, há alguns anos, ela destruiu a nossa organização, vem tentando destruir a importância da organização sindical, né? Vou falar nós professores, mas os outros sindicatos, metroviários, transporte, também têm sofrido da mesma forma. E um elemento que eu acho que também tem influenciado bastante essas nossas dificuldades são as redes sociais. Porque se antes a gente ia lá na porta da fábrica, dentro da escola, levar o panfletinho, levando alguns dias, a gente até panfletava na porta de banco no dia de pagamento de professor. A gente encontrava todo mundo no banco e entregava o nosso panfletinho da APUESP, né? Com a nossa pauta, com a nossa campanha salarial. Hoje isso é impossível, porque tudo é na rede social, está tudo informatizado, você tem até dificuldade de encontrar, ter aqueles grandes encontros que eram as portas das fábricas, e vou falar, nós professores, a gente ia no dia de pagamento no banco entregar panfleto. Então, esse papel das redes sociais também, né? Como nós também, enquanto esquerda, podemos nos apropriar desse elemento, que nós não somos contra a tecnologia, elas têm que estar ao nosso serviço. Então, esses dois elementos aí, como pensar na prática essa nossa atuação enquanto para construir o movimento de esquerda, para além da questão identitária, estar lá na periferia, né? E as redes sociais, como é que a gente tem que se apropriar de uma forma mais, eu não quero usar essa palavra inteligente, porque a direita tem dado um show
a utilizar o mecanismo aí das redes sociais. Então, Eliane, primeiro você me permite uma correção, porque senão fica estranho. É, eu sei que você não teve essa intenção. Não é supremacia da questão de classe. Isso foi um erro da esquerda no passado. Classe, raça e gênero estão juntos, não se separam. Não há supremacia, né? A classe é o que dá a unidade. Senão fica parecer, eu entendi o que você falou, mas só para Sim, sim, esclarecer, porque as pessoas pegam uma questãozinha que a gente coloca e tá vendo, olha aí, então é importante a gente pensar nisso. Sobre o que você perfeito. colocou, eu quero citar, e não quero nem analisar quem é, mas só para citar, Felipe Neto, que é um cara aí das internets, e ele fez um vídeo a semana passada, ou retrasada, e ele diz o seguinte: a esquerda não vai ganhar a internet. Ele diz: o algoritmo é feito para dar lucro. E ele fala: o que dá visibilidade? Vamos pegar aqui, esta nossa conversa aqui, ou que nós estamos tentando pensar um processo para além das eleições, uma coisa maior, no sentido de emancipação da classe trabalhadora, ou um pastor maluco gritando, ou um cara dando um tiro, que vai dar mais likes? Com certeza o pastor gritando. E aí, então o algoritmo ele é calculado para isso, ele é feito para isso. É por isso que a direita domina a internet. A esquerda não vai dominar a internet. Agora, então por isso eu vou. Claro que não. Nós somos minoria nas eleições e não abandonamos as eleições. Não vamos abandonar a internet, mas a gente tem que ter consciência que nós não vamos ganhar a classe trabalhadora pela internet. É lá no chão da rua, é lá na favela, é lá no bairro pobre, discutindo quais são os problemas que tem naquele bairro. Como é que as pessoas garantem a sua sobrevivência? Por que está tão difícil garantir a sobrevivência? Por que não tem carteira assinada? Por que não tem hospital? Por que não tem direito? Porque cada vez mais a gente perde aqueles direitos conquistados. Porque existe todo um processo capitalista que fomenta essas questões. Pela internet, na minha visão, esquece. Agora, repito, não é para abandonar. Nós temos que estar nas redes, colocar nossas questões, mas achar, como acharam lá atrás, quando eu lembrei agora, quando surgiu a questão da internet, eu lembro de um colega na PUC que dizia: agora nós vamos fazer a revolução, porque agora nós vamos ter acesso a toda a classe trabalhadora. Eu falei: mas rapaz, a televisão está aí há anos e nós não tivemos acesso à classe trabalhadora. Por que você acha que pela internet nós vamos chegar a toda a classe trabalhadora? Está aí a resposta. Agora é que eu não encontro mais colegas, não ia dizer, você lembra daquilo que você falou lá em 2000? Né? Muita gente acreditou nisso. E tem gente que ainda acredita. Então, fazer um bom uso da internet para os nossos propósitos, ótimo, ok, temos que fazer. Mas não vamos ganhar ideologicamente a classe trabalhadora pela internet. Isso é pura ilusão. Né? E a esquerda também precisa rever isso. Vou fazer a última pergunta, e aí você já pode também fazer as suas considerações finais, tá bom? E se eu deixei alguma coisa aí em aberto, que você acha importante também estar acrescentando, você vai ficar à vontade. Você acha que nessas eleições, e não vou falar só nessas eleições, mas de um tempo para cá, nós, enquanto esquerda, ficamos um pouco acanhados em dizer que nós somos de esquerda, quais são os ideais que a gente defende, que tipo de sociedade que a gente luta. Deixamos a palavrinha socialismo e toda a riqueza de pensar uma sociedade para a classe trabalhadora um pouquinho de lado. Então, eu queria ouvir isso de você, porque agora, né, e essas eleições eu acho que elas sacramentaram que nós temos os militantes de direita que não têm vergonha de
levantar as suas bandeiras. Eles estavam quietinhos, a gente achou que que a gente tinha colocado eles no seu devido lugar, mas eles voltaram agora com o resultado das eleições. A gente viu que é um setor que cresceu bastante, a direita e a extrema-direita, né? E onde fica essas nossas, o nosso ideário, né? Enquanto movimento de esquerda. Então, eu queria que você falasse um pouco isso daí para a gente fechar. É uma boa questão para a gente fechar essa conversa nossa. A esquerda está com vergonha, sim. Precisa perder a vergonha, né? Precisa perder a vergonha. Nós somos contra o capital nos explora, né? A classe trabalhadora tem uma vida ruim, porque o capitalismo é feito para ela ter uma vida ruim, né? Nós precisamos retomar essas falas, essas bandeiras. É, eu tenho convicção que a maior parte da classe trabalhadora que passou todo o processo eleitoral ouvindo a gente queria ouvir isso. E nós não dissemos isso. Nós estamos com vergonha de falar que somos socialistas. Eu não tenho vergonha, eu não sou nem socialista, eu sou comunista. Eu quero viver uma sociedade sem classe, e ela é possível. Ela é possível. Agora, para que ela seja possível, né, a esquerda que se propõe a construir essa sociedade tem que falar abertamente. A direita, você tem toda a razão. A direita, já há alguns anos, perdeu a vergonha. Isso vem lá de 2013. Eles perderam a vergonha, eles tinham vergonha de falar que não gostam de pobre, eles tinham vergonha de falar que tem que matar mesmo, eles tinham vergonha. Porque, porque apesar da gente não ser dominante, a esquerda se impunha com relação a isso, né? Porque são valores humanitários. A gente deixou de impor essas questões, a direita escancarou e ganhou mentes ideologicamente, ganhou boa parte da classe trabalhadora. Então, de fato, quero encerrar dizendo isso. A esquerda tem que perder a vergonha. Nós somos anticapitalistas. Nós somos por uma sociedade sem classe e sem opressão. Sem classe, sem opressão. É o nosso fundamento. Beleza, então, agradecer esse nosso primeiro encontro, foi ótimo. Acho que é um combustível para a gente refletir essa nossa realidade e os desafios que estão colocados para nós enquanto esquerda socialista, contra que pensam a sociedade sem exploração e sem opressão. Tá bom, Vanderlei? Agradecer. E eu espero que os companheiros tenham gostado. Compartilhem esse nosso vídeo, comentem, curtam e que seja um elemento também de, de contribuição, né, para esse nosso movimento aí e os rumos Se, que a vo gente tem que dar para a Se classe, você tá? me permite, eu só queria fazer um agradecimento à Dani, que está aí por trás das câmeras, né, ajudando a gente Isso. nesse processo, que é fundamental, e dizer que sim, de fato foi muito legal, e vamos ver se a gente consegue fazer esse programa com mais periodicidade. Com toda certeza. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.